Bom dia, pessoal! Aqui é a professora Tamara. Eu estou aqui para falar para vocês que, primeiramente, que eu estou com muita saudade de vocês, a gente tem aquele nosso contato todos os dias de sala de aula. Porém, a gente está numa situação que a gente precisa se cuidar um pouquinho mais e para que vocês não sejam prejudicados nem um pouco nessa história, eu estou aqui gravando alguns vídeos. Vou começar revisando alguns conteúdos que a gente já estudou e vou me aprofundando em outros conteúdos aqui do quinto ano. Por favor, eu quero que vocês sigam esse canal, porque todas as postagens que eu fizer vocês vão ter acesso. Quero que vocês curtam esse vídeo e que vocês comentem se tem alguma dúvida, se querem que eu explique alguma coisa a mais. E para falar um pouquinho desse conteúdo, eu vou utilizar um slide que eu preparei aqui no meu computador e eu vou explicando e mostrando para vocês algumas dicas e algumas técnicas para que a gente tenha um bom aprendizado, um bom retorno e que a gente não erre em alguns detalhes de coisas bem simples, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo aqui pelo blog, é só comentar que eu tiro essa dúvida de vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, então eu vou começar falando sobre quadro de ordens, decomposição e leitura e escrita do número. Para isso, a gente vai relembrar um pouquinho. A gente já estudou tudo isso, mas a gente vai relembrar um pouquinho porque sempre fica alguma dúvida, né? Então a gente vai relembrar primeiro o quadro de ordens. Daí eu fiz esse quadro de ordens aqui para vocês, para mostrar que até aqui o quinto ano a gente já estudou a primeira classe, que é as unidades simples, que ela é composta pela primeira ordem, que é a ordem das unidades, segunda ordem, que é a ordem das dezenas, e terceira ordem, que é a ordem das centenas. Na segunda classe, um pouquinho mais à esquerda, nós temos a classe dos milhares, que é aquela classe que a gente fala o número e finaliza com a palavra 1000. Essa é a classe dos milhares. Ela também tem 3 ordens. A quarta ordem, que é unidade de milhar, quinta ordem, que é dezena de milhar, e sexta ordem, que é centena de milhar. Na terceira classe, aqui um pouquinho mais à esquerda, nós temos a classe dos milhões. Ela também é composta por 3 ordens. Sétima ordem, que é a unidade de milhão, oitava ordem, dezena de milhão, e nona ordem, centena de milhão. É muito importante que vocês compreendam que as classes, elas são grupinhos de 3 ordens, unidade, dezena e centena, e que ela sempre vai começar aqui mais à direita, tá bom? O quadro de ordens, ele não chega somente até a classe dos milhões, ele continua, ele vai para os bilhões, trilhões, quadrilhões e assim por diante. Porém, até aqui a gente está estudando até a classe dos milhões. Vamos falar um pouquinho sobre decomposição. O que seria decompor um número? É importante que, se você tiver alguma dúvida ainda em relação a isso, que você pegue seu papel e caneta e faça uma anotação sobre isso. Então, decompor um número é escrever esse número de uma forma diferente do que ele está proposto ali, e que essa forma represente esse número. Então, ao longo de todo o seu estudo, você vai aprender decomposição através de adição, decomposição através de multiplicação. A decomposição que nós estamos utilizando aqui no quinto ano é através da adição. Então, existem muitas maneiras de fazer essa decomposição. Porém, a que a gente está estudando aqui é a adição de cada ordem. Então, é somar a unidade com a dezena, com a centena, com a unidade de milhar e assim por diante. Então, para isso, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, bem passo a passo. Então, a gente vai decompor aqui o número 1523. Para isso, eu estou utilizando o nosso quadro de ordens. O número 1523, ele utilizou todos os números da primeira classe, então utilizou a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. E utilizou também o número da segunda classe, então ele chegou aqui até a classe dos milhares. Então, representando esse número na forma decomposta, eu utilizo o seguinte: o algarismo 3, ele representa a unidade, então ele vai aparecer bem aqui no finalzinho do número, só o 3.
Já o algarismo 2, ele representa uma dezena, ou seja, 2 dezenas. Se ele representa 2 dezenas, então ele equivale a 20 unidades. Então eu coloco o número 20. O algarismo 5 representa a centena. Então, se ele está na terceira ordem e representa centena, então é o mesmo que 500 unidades. E o algarismo 1 representa a unidade de milhar. Ele está bem aqui na quarta ordem, representando a unidade de milhar, por isso ele é 1000 unidades. Então, a decomposição desse número 1523 é 1000, que é da quarta ordem, mais 500 da terceira ordem, mais 20 da segunda ordem, mais 3. Viu como é bem fácil fazer essa decomposição? Então, eu vou falar um passo a passo aqui para vocês, para uma boa leitura e uma boa escrita desses números. Uma dica muito importante é: observe sempre as classes. Então, eu vou começar lendo esse número que eu apresentei para vocês aqui, tá bom? 4.452.963. Se vocês analisarem, toda vez que eu separo aqueles grupinhos de 3 ordens, a gente coloca um pontinho para fazer essa separação. Então, através desse ponto, eu consigo observar quantas classes tem o meu número. Esse número, por exemplo, ele tem a primeira classe, que é das unidades simples, a segunda classe, que é dos milhares, que a gente finaliza sempre com a palavrinha 1000, e a terceira classe, que é a dos milhões. Então, como eu sei que ele chegou na terceira classe, esse meu número 4, ele vai estar aqui dentro do meu quadro de ordens, lá na sétima ordem. Olha como que ele ficou separado aqui dentro desse quadro. E aí, para fazer a leitura, ele fica dessa maneira. 4, que está na sétima ordem, vai ser 4 milhões. Coloco uma vírgula para separar. 452 mil. Como eu disse para vocês, a segunda classe, que é a classe dos milhares, você sempre vai usar a palavra 1000 no final. E vamos para a última. 963. E não precisa usar nenhuma palavrinha no final, porque essa primeira classe é a classe das unidades simples. Se eu fosse fazer a decomposição desse número, como que ficaria? Então, vamos decompor. Esse número, 4.452.963, ele está escrito aqui dentro do meu quadro de ordens. O meu 4 milhões, ele está aqui na sétima ordem. Depois dele, aqui à frente dele, eu tenho 6 algarismos diferentes. Na hora de decompor, basta que eu coloque 6 zeros. Então, no lugar do 4, 5, 2, 9, 6 e 3, eu só coloquei números zeros. Vou para a próxima ordem, sexta ordem. 400 mil. Esse 400 mil, à frente dele, eu tenho 5 algarismos. Então, eu coloco 5 zeros. Vou para a quinta ordem, que é do algarismo 5, ou seja, 50 mil. Esse 50 mil, à frente dele, nós temos 4 algarismos distintos. Então, aqui na decomposição vão ser 4 zeros. Decompondo a quarta ordem, o 2000. O 2000, ele, à frente dele, nós temos 3 algarismos distintos. Então, eu vou colocar 3 zeros. Terceira ordem, que é o 900. Quando a gente chega aqui, a gente geralmente não erra mais, né? Porque já tem os números bem pequenininhos. Mas se eu for seguir a mesma regra, à frente do 900 tenho 2 algarismos, então eu acrescento 2 zeros. Segunda ordem, que é o 60, só tem um algarismo à frente dele, então eu vou adicionar somente um zero. E o nosso último número, 3. Não tem ninguém à frente do 3, então eu não adiciono nenhum zero. E está pronto. Fizemos a nossa decomposição.
Agora, eu vou deixar aqui para vocês, logo abaixo desse vídeo, algumas atividades para vocês tentarem fazer decomposição, colocar isso dentro do quadro de ordens e também escrever esses números por extenso para vocês treinarem mais um pouco. Nessa atividade, eu quero que vocês registrem tudo no caderno de vocês e que tragam para que quando a gente retorne à aula, a gente possa ver como que foi essa produção, se ficou alguma dúvida, se deu tudo certo, e a gente faz essa correção coletiva aqui na nossa sala de aula. Espero que vocês se cuidem, tomem bastante cuidado e não se esqueçam de lavar as mãos, se proteger e estudar bastante, para que quando a gente retorne esteja todo mundo bem, muito saudável e que tudo isso tenho certeza que logo vai passar. Um beijo e até logo!